Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Capítulo 12, A Sombra de João Evangelista. Trata-se do mais jovem discípulo de Jesus, esse notável filho da zelosa Salomé e do tranquilo Zebedeu, nascido em Betsaida, que significa casa de pesca, onde residiam muitos homens do mar da Galileia, aproximadamente no ano 10 depois de Cristo. Ofereceu à existência a mensagem de Jesus, a quem conheceu ainda muito jovem. Ao lado de seu irmão Tiago, acompanhou o rabi Nazareno desde quando chamado até o momento da cruz, e prosseguiu fiel no mister, sofrendo perseguições e desencarnou em Éfeso, Turquia. A ele, Jesus entregou a sua mãe antes da morte no Calvário, tornando-a genitora da humanidade. E dele fez o filho, embora nascido em outra carne, outro clã. Após a ressurreição sublime do divino amigo, não tergiversou um momento, sendo-lhe fiel e amado em toda parte, especialmente em Éfeso, onde passou a residir por longos anos, interrompidos pelo período em que esteve exilado na ilha grega de Patmos, por imposição do imperador Domiciano, cruel, perseguidor de Jesus e dos seus discípulos. Mais tarde, no período de Nerva, imperador, já idoso e mais gentil, foi libertado e voltou à sua igreja em Éfeso, tornando a cidade um dos mais respeitados centros da doutrina libertadora. A sua doçura era cativante, e os seus exemplos recordavam o rabi amado, que procurava imitar com absoluta fidelidade. Ele participou dos momentos gloriosos da mensagem na transfiguração no Tabor. Ele estava acompanhado pelo seu irmão Tiago e por Simão Pedro, na pesca milagrosa, assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, como também na inesquecível Via Crucis. Convivera com ele após a luminosa ressurreição e tornou-se carta viva do Evangelho. Jamais deixaria de exemplificá-lo, de vivê-lo. No seu íntimo, clareado pelo amor, pairava, porém, uma sombra que se iluminava a pouco, até atingir o self coletivo e diluir o seu ego de tal forma que a ponte dual fez-se por intermédio do amor. Sua sede de Jesus era tal que sempre se atirava à abnegação, de modo a viver o amigo, tornando-se o espelho que o refletisse em todos os atos. Apesar desse devotamento e consciência do que deveria fazer para ser feliz, havia inquietação defluente do que considerava sua inferioridade espiritual. Havendo conseguido fruir uma larga existência física, sendo a última testemunha da presença, todos desejavam vê-lo, tocá-lo, ouvir-lhe as narrativas. Fiel à promessa de ser o filho da Senhora, a partir daquele momento no Calvário, foi buscá-la em Nazaré, na casa de parentes, e a trouxe para o seu carinho em Éfeso, onde realmente se tornou a mãe da humanidade sofredora. Todos que passavam pela região e tinham notícias daquela mulher extraordinária buscavam-na para ter notícias do filho, deixar-se abrasar pela sua ternura e levar o seu exemplo a outras mães. Enquanto se encontrava na igrejinha da cidade, no promontório em que residia, ela abençoava os ausentes, amparava os enfermos, narrava os acontecimentos da sublime existência do menino. Acompanhou-a com ternura filial até o momento em que desencarnou. Um pouco antes acolheu a arrependida Maria Magdala, nos seus últimos momentos físicos, devorada pelas febres e a hanseníase. No íntimo, desejava ver o holocausto a fim de igualar-se-lhe. Quando escreveu as cartas aos discípulos, e especialmente o Apocalipse, iluminou a sombra com narrativas em grandes partes da obra em razão dos conflitos humanos que remanesciam na conduta desde o berço no lar humilde onde nascera. A sombra não conseguiu em momento algum turvar-lhe o discernimento e o carinho pelo amado benfeitor, cuja ausência impunha-lhe lágrimas de justa saudade, embora a comunhão psíquica mantida. Era tão grande a sua afeição e entrega que o Senhor vaticinou. Vaticinou significa predizer o futuro, fazer adivinhação, profetizar. Que o martírio não iluminaria conforme aconteceu.
Foi o único discípulo que teve morte natural, mediante o longo desgaste normal dos órgãos. Ao analisar as dificuldades humanas no processo da evolução, Allan Kardec refere-se às más inclinações, que são heranças de existências transatas, muito bem representando a sombra junguiana. O trabalho de educação moral dá-se através da mente saudável, de modo a diluir a ignorância e o primarismo até manter o discernimento edificante e dourar-se, isto é, desaparecer a treva e fazer-se brilhar. Essas más inclinações perturbadoras são as heranças dos instintos predominantes e resultado do processo da evolução antropológica, cujas experiências em contínua transformação terminam por manter somente os instintos básicos, dormir, comer e reproduzir-se. Bem mais tarde, quando transcorridos 11 séculos na personalidade do santo de Assis, João atingiu o clímax, como cantor das estrelas, vivendo os dias gloriosos da Galiléia e suas regiões, que constituíam a sonhadora Israel do Deus único. Então, em conclusão aqui, o autor ele fala o seguinte: tende ânimo e não se turbe o vosso coração, para que a sombra perturbadora não abra espaço à verdade e ao amor, confirmando que sois filhos da luz, recomendou Jesus. No predomínio da sombra, há muitos desafios a vencer, graças aos quais a vitória íntima faz-se mais expressiva e ansiada por todos os viandantes da evolução. Eis porque enunciou Jesus a respeito da dedicação dos seus discípulos, quando se refere àqueles que forem fiéis até o fim, não sucumbindo às tentações com devotamento, à vigilância e à oração. Até hoje, as lembranças do apostolado do Filho do Trovão, como denominara Jesus e ao seu irmão Tiago, admoestando-os docemente após a explosão do temperamento, permanecem convidando todos ao mesmo ministério de amor e autodoação. A jornada de sublimação é larga e difícil, o que equivale a dizer, exige o empenho de todas as forças para a superação em positivos materiais. E o modesto pescador tomou das redes luminosas e alcançou a humanidade quase toda. Então, assim, o nome do texto vem A Sombra de João Evangelista. Esse discípulo, que foi o único que não morreu de uma forma trágica, de uma forma selvagem como os outros, que não passou pelo calvário ali do sofrimento, teve uma morte natural devido ao desgaste dos órgãos, ele foi o que mais se identificou com Jesus. Ele foi o que mais seguiu Jesus, dentro do contexto que eu estou lendo aqui, né? Pelo que eu entendi. Pelo fato dele ter sido reto, dele não ter saído do caminho que Jesus ensinou, pelo fato dele superar as suas vicissitudes, as suas adversidades, dele ter caminhado sempre orando, vigiando, sempre se preparando para as adversidades, com a fé que ele se segurava, pois ele seguiu Jesus e ele via as transformações que Jesus causava e ele acreditava naquilo. Então, por mais que acontecesse situações que derrubassem a fé dele, ele ia lá e renovava aquela fé no exemplo de Jesus, né? Hoje eu estive falando com uma pessoa pela parte da manhã justamente sobre isso. Só que aqui ele falou porta larga. A expressão porta larga eu já não concordo, porque Jesus dizia da porta estreita, né? Eu não sei se aqui ele quis dizer da mesma forma, só que ele usou um termo que não condiz com o que Jesus dizia. Jesus dizia assim: a porta estreita é a mais complicada que a gente tem para passar. Não é? Ela é estreitinha, a gente tem que se adequar para passar. A larga não, a larga passa uma manada inteira. Então, quando você se propõe a seguir Jesus, você vai ter que passar pela porta estreita. E essa porta estreita, ela às vezes machuca, ela às vezes dá agonia, né? Já viram um parto, como é que é? Uma criança sair, chegar ao mundo, né? É uma portinha estreita. Mesmo que seja cesárea, que abra um buracão lá, a criança é muito maior do que aquele buraco. Então, quando a gente nasce, a gente passa pela porta estreita, né? Quando a gente volta ao plano espiritual, não é diferente, a gente também volta pela porta estreita. Os nossos processos, eles são todos em porta estreita, são doloridos.
e são feitos justamente para a gente elevar o espírito, são justamente para a gente evoluir. Aí, conversando com essa pessoa hoje de manhã, eu falei assim, olha, tem tanta coisa que você tem conhecimento, que é certo, e às vezes porque chega alguma coisa errada na tua mão, você aceita aquilo porque tá mais fácil, já tá ali, então vamos, eu tô precisando. A gente arruma 1000 desculpas para fazer o que é errado. Porque a gente pensa da seguinte forma, é o que tem para hoje, é o que eu posso fazer hoje. Então não faça. Ah, mas eu dependo disso. Deus vai te abençoar que no momento certo você vai conseguir fazer. Então não faça o que é errado, ele tá te testando, ele tá permitindo que algo de ruim aconteça ali para te testar. Nós vivemos num mundo de expiação e provas, então vai ter provas o tempo todo para você saber o que é certo, o que é errado, e você tem que escolher o caminho certo. É esse que vai te abençoar. Não adianta escolher o caminho errado. A porta é larga, porém o abismo é profundo. Depois daquela porta ali vem o abismo e você está se jogando naquele abismo. Então, esse discípulo, ele procurava o tempo todo caminhar certinho, né? E o fato dele caminhar certinho é que trouxe o quê? Lá no final da vida dele, um conforto. Ele morreu de morte natural, ele não teve que pagar nada lá no final. Já estava tudo ok. Ah, mas tem pessoas, Patrícia, que pode ser boa do jeito que for. Morre com câncer, morre com diabetes, com colesterol alto, morre do coração. Cada um, né? Nessa situação, o espírito dessa pessoa era um espírito bom. Ele não tinha necessidade de passar por mais sofrimento, porque o calvário dele já foi a encarnação. Pensa quantas coisas ruins deve ter cercado esse homem para que ele desviasse do caminho. Quantas tentações não chegaram na mão dele para ele sucumbir às missões que ele tinha. E ele ficou firme, ele não sucumbiu, ele não deixou nada de errado chegar até ele. Então, às vezes, a gente opta para ficar sozinho. As pessoas falam assim, eu acho que você deve ser muito triste porque tá sozinho. Não, às vezes essa opção de ficar sozinho é aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. Porque quem tá te acompanhando tá te causando um mal. Então, você tem que sair fora e caminhar sozinho. Até chegar o momento de você encontrar pessoas com as mesmas afinidades, formar suas equipes, seus grupos e desenvolver junto. Se isso ocorrer, maravilha. Se não ocorrer, teu caminho é o que o Deus preparou. Então, você não tem que ficar ansioso por arrumar um par ou por formar uma família. A sociedade cobra muito isso, né? Você tem que namorar. Quando você não tá namorando, as pessoas falam, e aí, quando é que você vai arrumar um namorado? Você tá namorando, e aí, quando é que você vai casar? Quando você casa, e aí, quando é que você vai ter filho? Então, a sociedade cobra algumas coisas da gente que às vezes a gente não tá pronto. E aí a gente cede aquilo ali, não por nós, mas pela pressão da sociedade. Então, a gente não tem que ficar nessa ansiedade. A gente não tem que formar família porque todo mundo está cobrando. A gente tem que formar consciente de que aquilo é bom para mim, é bom para outra pessoa, e nós vamos formar algo sério, responsável, com muito respeito, com muita dedicação, porque relacionamento é dedicação. Então, todos os tipos de relacionamento, amizade, homem, mulher, seja o que for, tem que ter uma certa dedicação, porque é relacionar, não é individualizar. Essa história de que eu vejo as pessoas hoje falando assim, não pode colocar a mão no celular do outro, porque você tem que respeitar a individualidade dele. Opa, se é para eu respeitar a individualidade dele, então ele não precisa se relacionar, porque um celular e um aparelho telefônico antigo que ficava numa prateleira da sala ou da cozinha, é a mesma coisa, é um aparelho de comunicação. Tocou o meu celular, se eu tivesse um namorado, um marido, pode atender. Os meus alunos atendiam o meu telefone. Tocou, atende. Tem chamada, tem mensagem, pode olhar. Não tem que ter segredo com o aparelho. Nós estamos nos relacionando. Agora, se é para ter intimidade, fique sozinho. Não crie vínculos com ninguém. Seja sozinho. Desculpa. Tá querendo voltar de novo, a gripe. Então, para que a gente alcance essa jornada de sublimação, tal, que a gente consiga atingir um grau maior de evolução, nós temos que nos desapegar a uma série de coisas. Se a gente está fazendo bem, se a gente está fazendo o que é certo, não precisa esconder nada de ninguém, não precisa omitir nada para ninguém. As pessoas falam assim, Patrícia, você é muito boca aberta. Graças a Deus, eu não temo, não devo nada para ninguém.
Minhas dívidas, tanto financeira como moral, elas estão escancaradas. E o que eu tenho que pagar, eu pago. Não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com a minha vida. Ela pode ficar exposta à vontade. E se servir de exemplo para alguém, eu fico feliz. Se não servir de exemplo, pelo menos vocês escutam aquilo que eu tenho que falar e pensam um pouquinho. Ontem eu assisti uma palestra à noite que eu falava, meu Deus, esse palestrante tá me batendo até não querer mais, eu vou sair daqui toda roxa. Porque o ano passado, eu tive meu pai que faleceu, 2 meses depois, meu filho resolveu morar sozinho, que é o único filho que eu tenho, 25 anos, mãe, tô indo embora e foi, de repente. E logo em seguida me aposentei, ou seja, eu deixei de ser filha, deixei de ser mãe, deixei de ser professora, tudo ao mesmo tempo. Falei, meu Deus, e agora? Quem eu sou no meio disso tudo? O que sobrou da Patrícia? Aí o palestrante ontem batia em mim. Ele falava assim, nós fazemos papéis. Presta atenção, nós encarnamos e fazemos papéis. Hoje nós estamos como professor, e ele ainda citou professor. Eu falei, esse homem está falando comigo, Jesus. Nós somos professores, nós somos mães, nós somos filhos, nós somos tios, nós somos isso, somos aquilo. É papel. Porque na intimidade, no nosso íntimo que nós somos, espírito. Eu esqueci. Eu falo tanto de desenvolvimento espiritual, eu falo tanto que a gente precisa alcançar a moral cristã, mas eu tinha esquecido disso. Quando eu falo, para que eu tô aqui? Quem que eu sou agora? Oxe, eu sou espírito. E eu tô aqui para evoluir. Então, os papéis que eu faço, eles são provisórios. Eles vão passar mesmo, porque vai ter que vir outros papéis. E eu tenho que estar preparada de olhos de ver, ouvidos de ouvir, para poder aceitar os novos papéis, as novas adversidades, os novos obstáculos, os novos conhecimentos. Tem que estar aberto, porque é o meu espírito que está ali para evoluir. Não é a professora Patrícia, não é a mãe Patrícia, não é a filha Patrícia, não é a esposa Patrícia. Quem está ali para evoluir é o espírito Patrícia. Então é isso que a gente tem que se apegar, né? O nosso íntimo, a nossa essência, que é o nosso espírito. É ele que está aqui na Terra para evoluir. Então não adianta ter um monte de certificado, não adianta ter um monte de estudo, de curso, não adianta ter casado 10 vezes, isso aí não quer dizer nada. Isso aí são papéis. E todos eles têm um período. Passou aquele período, deu o que tinha que dar, corta e começa um outro. Não é isso com as novelas, com os filmes? Acaba, depois começa um outro. E é isso que a gente está aqui para fazer. Acaba um ciclo, começa o outro. Mas o espírito é eterno. É ele que precisa ser tomado cuidado. É com ele que a gente tem que ficar preocupado. Ótimo dia para todo mundo, gente. Espero que tenha servido aí para alguma coisa, tá bom? Fiquem com Deus.